Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor de Deus pela humanidade custou o sangue do próprio Filho dele. Disso todos nós temos certeza. Nisso nós temos fé. Mas quanto custa o nosso amor por Deus? Veja, o amor de Deus por nós custou o que ele tinha de mais precioso. Quanto custa o nosso amor por Deus? Para aqueles que realmente amam a Deus, custa a própria vida, como celebramos hoje Santa Águeda. Santa Águeda nasceu em 230, é hoje uma das santas mais veneradas em Roma. Só em Roma tem 12 igrejas dedicadas a ela. Santa Águeda, com 15 anos, consagrou a sua castidade a Deus, se tornou esposa de Jesus Cristo e entrou para a Ordem das Virgens. E na Ordem das Virgens era comum que elas usassem um véu vermelho, como testemunho, como sinal de que elas estavam dispostas a derramar o seu próprio sangue por amor a Deus. Logo, como ela era muito bonita, mesmo se vestindo de escrava, a sua beleza resplandecia, e o governador Quinciano se apaixonou por ela e começou a tentar comprar o amor dela. O amor que ela já tinha dado a Deus, consagrado a Deus, ele começou a tentar comprar o amor dela, com presentes, elogios. Alguém já tentou comprar o seu amor? Alguém já tentou dividir o seu coração? Alguém já tentou tirar um pedacinho de você, aquele pedacinho que você já deu para Deus? Santa Águeda não tinha conversa, não cedeu. Como ele não tinha cedido, ela não tinha cedido, Quintiano aproveitou-se do decreto do imperador Décio no ano 249. Ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, abaixo somente de Nero. Iniciou-se ali em 249 a 8ª grande perseguição aos cristãos, e ele aproveitou-se para capturar Águeda. Ela fugiu, mas ele a encontrou e, para forçar ela, colocou ela num prostíbulo. Você vê que era um método comum na época. Santa Inês passou por isso também. A dona do prostíbulo, a Afrodisíade, uma coisa assim, o nome dela, se queixou porque não conseguiram corromper a virtude dela. E olha, abrindo parênteses, se você for ler na história dos mártires, você vai ver que quando o imperador conseguia fazer um cristão negar a sua fé, ele comemorava como se tivesse vencido a guerra
com um exército. Tamanha era a determinação e o desejo desses cristãos de amar a Deus. Tinham um coração indivisível. Eles não vendiam por nada o sangue de Jesus. Isso é testemunho. Ele prendeu ela no cárcere e mandou que arrancasse as suas mamas. Santa Águeda é intercessora das mulheres com problemas na mama, com câncer de mama. Milagrosamente, São Pedro apareceu para ela. Ela estava jogada no cárcere para morrer de hemorragia, infecção, de fome, e ela foi curada. Mas depois ela abraçou o martírio, que já era o destino dela. Quanto custa o amor que você tem a Deus? Na carta aos Hebreus nós ouvimos: irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Esses santos resistiram até o sangue, a ponto de São Domingos Sávio dizer, com 12 anos de idade: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Quanto custa o seu amor? Custa, às vezes, para algumas pessoas, custa às vezes uma mensagem no WhatsApp, uma imagem no WhatsApp, um convite, um contrato, um valor a mais ali no seu salário. Quanto custa o amor que você tem a Deus? Santa Águeda era esposa de Cristo. Você que é casado, e hoje nós celebramos 50 anos de casado, que bênção. Você que é casado talvez tenha recebido alguma oferta para você abandonar o seu amor, alguma oferta para você trair o seu amor, alguma oferta para você ser infiel. A promessa de Deus para nós hoje é: o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. O amor do Senhor por quem o respeita, por quem não vende, não se divide por alguém que é íntegro nesse relacionamento de esponsal com o nosso Senhor. O amor dele por esse é de sempre para sempre. Vós não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como filhos. A palavra esquecestes, ela tem outro significado no grego. Epilantomai, esquecer, também significa perder a cabeça, significa ser negligente. Quando ele diz esqueceste, está dizendo: vocês ficaram loucos, perderam a cabeça, esqueceram do amor que foi derramado, do sangue que foi derramado por vocês. Mas porque Deus é Pai, Ele insiste. E Ele não é como esses pai trouxa que passa a mão na cabeça dos filhos, não. Não é como esses pai trouxa que deixa o filho fazer o que quer, não. Ele corrige. Ele corrige. E a correção, muitas vezes, é desagradável. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus nos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece agradar, mas causa dor. Nenhuma correção parece agradar, mas causa dor. Talvez você já tenha dito assim: Deus não castiga. Então troca a palavra castiga e põe: Deus não castiga, mas Ele corrige aqueles que Ele ama. Você que é pai, que é mãe, que ama o seu filho, corrige. E corrige com firmeza, para que ele não vire um vagabundo perdido depois. Porque Deus nos ama, Ele também nos corrige. Mas, para alguns que se venderam totalmente, não aceitam a correção de Deus. Por isso fiquem com essa pergunta: quanto custa o amor que você tem para com Deus? Quanto você está disposto a vender esse amor? Por quanto?
Ou está disposto a dar o testemunho? Martírio, o sangue, a vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.